Olá, aqui é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e esse é o episódio 8 do minicast, e o tema é estar presente e enfrentar o processo. Eu tô achando curioso o tema porque eu tive a ideia para esse tema há muitas semanas atrás, mas hoje, quando eu tô gravando, hoje é dia 10 de abril, estou gravando sim atrasada, sinto muito, ainda faz muito sentido. Na verdade, acho que faz até mais sentido do que quando eu decidi que eu ia falar disso. Porque eu vou assim, anotando ideias, e aí a ideia que funcionar eu pego e desenvolvo. E as que não funcionarem, elas ficam ali guardadas até a hora que fizerem sentido. Se fizerem sentido. Senão elas vão ser descartadas eventualmente. Enfim. E aí eu olhei pro tema e eu nem pensei muito, porque não tem nada escrito, só tá realmente o título: estar presente e enfrentar o processo. Mas como isso é uma coisa que está muito presente para mim agora, eu decidi trazer isso. E eu vou tentar não brisar tanto, embora seja a minha natureza, mas a gente dispersa tanto na vida o tempo inteiro. E na época em que a gente vive, em que temos informações constantemente ao alcance das nossas mãos, a gente se perde muito do que de repente a gente pensa ou a gente sente que poderia estar fazendo. Um exemplo muito claro disso acontece comigo bastante, e eu acredito que com você também, é que quando você pega o celular para fazer uma pesquisa de alguma coisa, tipo, você tá conversando com alguém e você fala: ah, é verdade, já vi, sei lá, um post falando disso, alguma coisa assim. Aí você pega o celular para ver uma coisa X, e aí quando você vê, você já perdeu, sei lá, uns 15 minutos e você não viu o que você tinha que ter visto, porque você simplesmente entrou naquele mundo da internet e você viu um monte de coisas que levavam a outra, que levavam a outra, que levavam a outra, e aí o que você tinha que ver realmente você não viu. Isso aconteceu comigo hoje, inclusive. Eu tava no Pinterest, que é uma rede social que eu gosto muito, porque eu gosto das imagens, das frases que aparecem lá. Eu tenho algumas pastas que eu guardo inspirações, mas eu tava na página principal. E aí eu vi uma foto de um personagem de A Casa do Dragão, que eu tô assistindo com a minha mãe. E aí eu cliquei naquela foto. E aí a partir daquela foto eu cliquei em outra foto. E aí eu cliquei em outra foto. E de repente eu me vi numa página completamente aleatória, com imagens aleatórias. E eu me perguntei como é que eu vim parar aqui. E aí eu fui apertando o botão de voltar. E eu fiquei, foi daqui que eu saí. Porque a coisa foi se abrindo para possibilidades e resultados tão diversos que eu fiquei, gente, como que eu cheguei aqui? E eu acho que na vida isso acontece muito, porque a gente dispersa. A gente começa num ponto e de repente a gente se vê em um caminho completamente aleatório, fazendo uma coisa completamente aleatória que não tem absolutamente nada a ver com o nosso objetivo principal. Como uma pessoa que sempre fala de seguir a inspiração versus agir no automático, eu acho muito importante que a gente realmente se abra para as possibilidades e entenda que nem tudo vai acontecer da forma como a gente quer, e que o caminho que a gente planejou ele pode ter bifurcações, e que às vezes, de acordo com a nossa intuição, de acordo com aquilo que a gente sabe dentro da gente, vai ser melhor se inclinar para um lado, se inclinar para o outro, enfim. É que é importante não ser rígida, mas que é importante seguir essa inspiração. Mas ao mesmo tempo é importante não dispersar, porque às vezes a gente dispersa e vai para um lado que não tem absolutamente nada a ver com quem a gente é ou com aquilo que a gente quer, simplesmente porque tem informação demais e a gente está olhando muito para fora e esquecendo de perceber aquilo que faz sentido dentro do nosso universo, no nosso mundo interno. Eu tenho trabalhado muito pessoalmente essa ideia de mundo interno, de olhar para dentro, de entrar em contato com as minhas sombras, entrar em contato com aquilo que está escondido dentro de mim, porque eu acho que é a partir daí que eu vou criar um caminho novo, que eu vou criar novas possibilidades para mim, diferentes daquelas que já foram propostas, que estão já diante de mim e que eu nem sempre consigo me relacionar. Então para eu saber o meu próprio jeito de viver, para eu saber o meu próprio jeito de agir e de ter uma vida que faça sentido para mim, eu tenho que conhecer aquilo que está dentro de mim para poder conseguir agir diferente. Senão eu só consigo agir com base naquilo que eu já vi. Mas para fazer algo diferente, eu preciso ter uma atuação que eu não conheço ainda.
Então, é muito bizarro esse negócio de viver. Mas é aí que entra a questão do estar presente e enfrentar o processo. São duas coisas que a gente tem muita dificuldade de fazer atualmente. Estar presente e enfrentar o processo. Porque a gente está sempre olhando para fora, a gente está sempre querendo preencher o nosso tempo, preencher a nossa atenção, preencher as pausas, os espaços, e a gente não quer enfrentar o processo porque a gente já quer o resultado pronto em 5 minutos na minha mesa. Não é assim que funciona a vida. A gente realmente precisa sentir as coisas. Eu falei isso para uma amiga recentemente. Eu falei, cara, eu sei que é complicado, mas que ao mesmo tempo eu sei que eu quero experimentar coisas diferentes das pessoas que eu convivo e tudo mais. Então, eu vou ter que olhar para o que ninguém está olhando, vou ter que fazer o que ninguém tem disposição de fazer, vou ter que sentir o que as pessoas se recusam a sentir. Isso é estar presente e enfrentar o processo. Não estou dizendo aqui que eu sou super iluminada. Eu ia dizer um alecrim dourado, mas um alecrim dourado eu realmente sou. Mas eu não sou uma pessoa que tá, tipo, super avançada nesse caminho aí, não. Eu estou no caminho. E eu sei que, às vezes, dá uma tropeçada, né? Acontece ali da gente se perder um pouco. Mas eu estou nesse caminho. E quanto mais eu falo disso, mais eu trago consciência pra mim mesma. Então, estar presente e não se negar a sentir ou a perceber as coisas, até doer de vez em quando, sabe? Isso faz parte de enfrentar o processo. É você fazer o que é preciso. Se o que você precisa agora é de 5 minutos para você chorar alguma coisa que está aí te incomodando, é isso que você precisa fazer. Se o que você precisa fazer agora é parar e se perguntar, cara, o que eu tô sentindo? Então é isso que você tem que fazer agora. Se o que você precisa fazer agora é, enfim, escrever um artigo, fazer o seu TCC ou estudar para alguma coisa, então é isso. Esse é o seu enfrentar o processo. E nem sempre vai ser gostosinho, na maioria das vezes não é, na verdade, mas o resultado não vem sem o processo. Você não tem, você pode comprar um bolo pronto, mas ele nunca é mais gostoso do que você realmente preparar o bolo, ter todo aquele processo, todo o seu trabalho. Eu não vou usar uma analogia de bolo que eu vi muito recentemente, porque a ideia é de outra pessoa. Mas eu acabei de me tocar que eu quis falar de bolo porque eu tive contato com essa ideia, mas era diferente do que eu tô falando aqui. Enfim, você pode comprar a coisa pronta, mas ela nunca vai ter o mesmo nível de satisfação e de prazer quando você experimenta do que aquilo que você, né, passa pelo processo. Eu fui encontrada por diversos exemplos que agora me tiraram um pouco as palavras. Mas é isso, você precisa enfrentar o processo. E enfrentar o processo é muito melhor aproveitado quando você está presente. Não é fazer uma coisa simplesmente por fazer. É fazer uma coisa realmente estando ali, realmente percebendo, realmente sentindo, realmente se envolvendo com o processo, sabe? É uma coisa que não tem pra onde a gente correr. E a gente pode. E é engraçado que quando você corre, quando você tenta se esconder de alguma coisa que você precisa aprender, de uma coisa que você precisa enfrentar, essa coisa te encontra. De repente, se apresentando de uma outra forma, com outro rosto, com uma situação diferente, mas o formato é mais ou menos o mesmo. Eu tô falando isso, eu engasgo, eu começo a gaguejar quando eu estou pensando uma coisa e falando ao mesmo tempo. Tipo, tem duas coisas diferentes acontecendo em mim. Mas aí eu vou tentar dar esse exemplo que já aconteceu comigo. Por exemplo, aconteceu comigo umas 3 vezes, pra vocês verem como que eu fugi do rolê. Eu participava de um grupo e eu tava nesse grupo já há um tempo. Eu entrei porque eu achava legal. Só que depois começaram a cobrar um nível de dedicação e de compromisso que nunca tinha sido a minha intenção. E no contexto que eu tava, eu tinha essa opção de não me integrar totalmente àquilo que eu tava fazendo.
Só que essa cobrança, ela existia muito. E eu queria muito sair daquela situação, mas eu não conseguia. E aí eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer para sair de uma situação em que você precisa de coragem. Eu enviei um e-mail. Em vez de conversar com a pessoa, eu enviei um e-mail. Falei, não quero mais isso. Não era um relacionamento, tá? Só para deixar claro. E isso eu não faria. Esse é um processo que eu sempre tive coragem de enfrentar. Mas não era esse o caso. E aí eu enviei um e-mail, porque eu não tinha coragem de me posicionar e falar, eu não quero mais isso. E às vezes que eu tentava, eu não era enfática o suficiente e a pessoa sempre me convencia a permanecer. E aí, como foi uma resolução esquisita, e anos mais tarde eu me vi numa situação, eu era tipo convidada nessa outra situação, então realmente não tinha esse nível de compromisso, mas eu percebi elementos muito parecidos com o daquela primeira situação. A forma como as pessoas se comportavam, o compromisso que era exigido, algumas palavras que foram proferidas e tudo mais. E aí eu percebi, foi tipo uma iluminação que eu tive naquele momento, tipo um insight, assim, aquela hora que você pega quase no soco. E eu falei, meu Deus, isso aqui tá muito parecido com aquela situação. E aí eu nem entrei na situação, porque eu sabia que ia ter dificuldade para sair. E, bom, desde então nunca mais nada parecido aconteceu. Só que é uma coisa que a gente precisa realmente prestar atenção, porque muitas coisas se repetem na nossa vida e a gente nem se dá conta. Então, estar presente é também estar consciente daquilo que te cerca, daquilo que você está sentindo e da forma como você está enfrentando as coisas, né, perto de você. Então, a minha reflexão hoje é essa. Você, eventualmente não. Você vez sim, vez não. Ai, meu Deus, estou com dificuldade de encontrar palavras. Mas você, sempre que você puder, sempre que você se lembrar disso, você pensar o que você está fazendo, o que você está sentindo, o que está ao seu redor, você realmente prestar atenção nas coisas e você se perguntar se você está enfrentando o processo ou se você está evitando o processo. Como você está reagindo agora ao que está perto de você, ao que está acontecendo na sua vida. Eu quero que você preste atenção nisso, eu quero que você leve isso que eu estou falando aqui para sua semana. Beleza, eu vou encerrar esse episódio por aqui, porque ele já está se estendendo muito e porque eu já estou gaguejando demais. Então é isso, um beijo e a gente se ouve no próximo episódio.